Oi gente, eu sou Ivana Brito, sou psicanalista cristã e esse é o canal Psicanalizando Fatos, onde eu analiso o comportamento por trás das notícias. Se você gosta de entender o porquê do comportamento das pessoas e pegando ali um princípio bíblico ainda para complementar esse entendimento, este conteúdo é para você. Então já se inscreva no canal, porque aqui você vai ter entendimento de comportamento, vai ter base bíblica e também vai aprender muito para você não repetir os mesmos erros. É muito importante a gente ter consciência das coisas e aprender com os erros dos outros. Então fique aqui até o final, porque você vai se surpreender com o assunto de hoje. Hoje eu quero analisar com você esse relacionamento da Virgínia Fonseca e do Vini Júnior. Como é um assunto muito em alta no momento, as pessoas têm falado sobre isso, então eu achei importante a gente começar o canal usando esse fato para a gente analisar e trazer para a nossa realidade também. Lembrando que aqui eu não estou para julgar a Virgínia, julgar o Vini Júnior, falar sobre as intenções de cada um deles, se tem interesse, se não tem, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente analisar fatos, comportamento e a partir daí tirar conclusões para as nossas vidas. Combinado? O assunto de hoje está dominando as redes, o suposto relacionamento entre Virgínia Fonseca e Vini Júnior. Depois de um tempo solteira, a influenciadora apareceu próxima ao jogador, e isso foi o suficiente para movimentar a internet. A exposição foi imediata, especulações, comentários, comparações com o ex e uma enxurrada de opiniões sobre o comportamento dela. Mas o que há por trás disso tudo? É apenas curiosidade pública ou existe um padrão emocional sendo repetido e exposto? Não podemos negar, que a Virgínia, ela é uma pessoa muito ligada à sua imagem pública e à sua validação social. Isso a gente percebe desde lá do início da carreira dela, nos seus relacionamentos anteriores, a exposição da família, até de si mesma ali como quase um reality show, né? Então, essa informação a gente já tem. A necessidade por validação social. E na psicanálise, a gente dá o nome desse comportamento como o olhar do outro. Na análise, a gente pode entender que esse comportamento ele está muito associado ali com o narcisismo social, onde a autoestima da pessoa ela só é validada quando tem aplausos, elogios, reconhecimento. Quando a pessoa ela vive sobre o holofote ou até mesmo observada por muitas pessoas, ela sente a necessidade de ter que mostrar que sempre está bem, que consegue superar todos os problemas com muita facilidade. Esse é um comportamento muito comum, não só para Virgínia, mas para qualquer outra pessoa, qualquer mulher, enfim, qualquer ser humano. Essa forma de querer provar para o inconsciente ou para as pessoas à volta de que tipo, não, tá tudo bem, eu superei, eu estou acima disso tudo. Eu ainda continuo desejável, eu ainda continuo amada, eu ainda continuo sendo aprovada pelas pessoas, mesmo diante dos meus problemas pessoais. E isso também não foge para o comportamento do Vini Júnior. Ele também tem uma necessidade no comportamento dele de mostrar que também é aceito, ele também precisa validar, esse reconhecimento, principalmente no meio da fama. Teve ali a confusão, me parece, dele estar trocando mensagem com outras mulheres, estando ali conhecendo a Virgínia, iniciando um relacionamento com a Virgínia. Então você percebe que o ego precisa ser para ele, e para as pessoas à sua volta, de que olha como eu sou bacana, olha como eu sou interessante, para não usar um termo aí, como eu sou desejado, eu estou com uma das mulheres mais importantes, mais influentes do Brasil e ainda posso ter outras mulheres ao mesmo tempo, olha como que eu sou, E esse comportamento do Vini Júnior é típico de uma pessoa que está construindo a sua própria identidade emocional. E aí, para isso, para essa construção, ele precisa dessa validação social também. Repetindo, eu não tô aqui para julgar se há interesse da Virgínia em querer ser conhecida mundialmente e ela tá usando o Vini Júnior como uma ponte, ou o Vini Júnior querendo lacrar, sei lá, não é essa análise. O fato é, nós temos uma mulher que precisa da validação social, e essa validação social nos apresenta uma autoestima que ela é sustentada por elogios e aplausos. Logo, essa mulher, ela tem uma baixa autoestima, porque a partir do momento que tirar dela esses aplausos, tirar dela esses elogios, tirar dela essa visibilidade toda, não vai restar nada. Vai restar uma autoestima totalmente fragilizada.
porque ela se sustenta com essa validação social. E do outro lado, nós temos um jovem ali que está construindo a sua identidade emocional, e para isso ele precisa mostrar que ele é o cara que consegue pegar a mulher que ele quiser, que ele consegue fazer do jeito que ele quiser, porque ele é muito bom, ele é muito gostoso, ele é maravilhoso. E aí ele precisa disso, desse tipo de validação, né? De mostrar que eu vim da periferia, eu sou negro, eu tenho todas as dificuldades sociais e mesmo assim eu pego a mulher que eu quiser, inclusive a mulher mais influente do Brasil. Estamos com esse fato. E como que eu trago isso para nossa realidade, meros mortais? Nesse caso, o que nos é mostrado é que todas as pessoas têm necessidade da validação humana. Todos nós temos a necessidade de ser reconhecidos, amados, aprovados. Nós queremos ser vistos, enxergados de alguma forma no meio em que a gente vive. O problema é quando o valor pessoal começa a ter dependência do olhar do outro. Esse é o problema. Você começa a depender de likes, de comentários, começa a depender de um elogio. A sua mãe precisa sempre falar que tudo que você está fazendo está legal, ou até mesmo o seu chefe, seu patrão, dentro da família ali, o marido precisa provar para ver se você está bonita, ou a amiga do trabalho precisa sempre estar elogiando o seu cabelo, enfim, você fica refém sempre da opinião, da expressão que o outro tem a respeito de você. E a psicanálise nos mostra que isso é uma falta de autoestima estrutural. E o que seria isso? É quando a pessoa ela não construiu uma percepção sólida sobre si mesmo. E aí ela sempre vai precisar da opinião do outro, da validação do outro, para saber quem realmente é. E sabe qual que é a questão disso tudo? É que o olhar do outro sempre muda a seu respeito. Basta você mudar o seu comportamento, o olhar do outro vai mudar sobre você. E aí sabe o que acontece no final disso? Aquele preenchimento que você tinha porque o outro estava te aprovando, você volta para o vazio novamente. E o verdadeiro aprendizado aqui é que nenhum olhar externo pode verdadeiramente preencher o vazio interno. Tá, a psicanálise fala assim, mas e como a Bíblia nos fala sobre a questão da validação social? Em Gálatas 1:10 diz: por acaso procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Esse versículo ele é muito bom porque ele nos mostra que enquanto a gente tem ali o nosso coração voltado em querer agradar ao homem, né, ao desejo, às necessidades do homem, isso mostra o quanto estamos distantes de Deus. Enquanto a nossa identidade estiver sendo formada por pessoas, pela opinião dos outros, né? Enquanto você estiver ali focado em ter que receber os aplausos das pessoas, do mundo, da internet, enquanto você fica buscando isso, você está distanciando da identidade que Deus tem para você. A sua verdadeira identidade que está em Deus. A necessidade da validação social é necessariamente uma idolatria moderna. Porque você começa a depender da opinião do outro ao invés de depender da opinião de Deus sobre você. Mas você só consegue organizar tudo isso, tanto em relação a ficar dependente da opinião de Deus sobre você, com o que os outros pensam sobre você, você só consegue realmente falar assim, não, agora eu sei, tudo isso eu sei. É a partir do momento que você se conhece. É a partir do momento que você tem certeza de quem você é, dos seus princípios, dos seus valores, do seu comportamento. Então, quando você verdadeiramente sabe quem você é, quando você sabe os seus princípios, de onde você veio e para onde você quer ir, fica muito mais fácil para você conseguir não se sentir tão dependente, né, escravizado pelo que o outro pensa de você. Você não precisa da validação do outro. Então, esse é o primeiro passo. É você se conhecer. É você realmente saber quem você é. Deus não nos chama para ser vistos. Deus nos chama para ser verdadeiros. E Ele nos convida a ter uma vida de propósito e não uma vida com performance. Quando nós verdadeiramente decidimos agradar a Deus acima de tudo, isso nos traz segurança e liberdade emocional. Porque quando você entende o seu valor em Cristo, você não precisa se preocupar em provar nada para ninguém. Então, trazendo a realidade da Virgínia e até mesmo do Vini Júnior para esse conceito bíblico, o que a gente entende é o seguinte: a partir do momento que ela deixar de lado aquela religiosidade, né, que a gente vê às vezes ela apresentando ali, usando jargões
cristãos, né? Ou até mesmo postando versículos bíblicos, e tá tudo certo, não tô aqui para julgá-la. Mas a partir do momento que ela começar a internalizar de verdade aquilo que ela muitas vezes apresenta ali nas redes sociais, né, uma religiosidade, ela não vai sentir mais necessidade de validação social. E a autoestima dela, ela vai ser fortalecida em Jesus, de verdade. E aí ela não vai se preocupar em ter que fazer tantas coisas, ter um comportamento tão incoerente, porque ela vai ter uma consciência muito tranquila, ela não vai ficar dependente do olhar do outro, ela vai ficar dependente do olhar de Deus. E numa pequena análise de comportamento, é fácil de perceber que a Virgínia, ela corre atrás do vento para preencher um vazio existencial. E esse vazio existencial, só Jesus Cristo pode preencher. E isso se aplica à nossa vida também. Porque a linha que nos separa da Virgínia e do Vini Júnior é só questão financeira. É isso. Se você não é inscrito no canal Psicanalizando Fatos, eu te convido a se inscrever e continuar analisando a mente humana comigo à luz da Bíblia. Te espero no próximo vídeo.